Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu queria convidá-los a que abrissem as suas Bíblias na segunda epístola de Pedro, capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 16 até o 21. Embora eu quero chamar a atenção para o versículo 19 do contexto, mas nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 21. Todos acharam? Capítulo 1, 2 de Pedro, capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 21. Então diz assim a palavra do Senhor: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Nós dizemos também amém à oração já feita pelo pastor Malta. O desejo do nosso coração é que nós sejamos visitados profundamente com essa palavra, que neste dia de hoje, quando se comemora o Natal, mesmo que a gente saiba que Jesus não nasceu em dezembro, mas todavia Jesus nasceu. Isso é o que é verdadeiramente importante. Então eu queria chamar a atenção de vocês, não queria me estender num sermão longo, mas eu queria trazer uma breve meditação no versículo 19. Eu vou ler outra vez na linguagem da NVI, que diz o seguinte: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Amém? Amém. Então o texto todo que nós lemos, que começa no versículo 16, se estendendo até o 21, fala da superioridade da palavra de Deus, especialmente no que diz respeito à vinda do Cristo, tanto na primeira quanto da segunda vez. Jesus veio e Jesus virá segunda vez. Isso é fato. Amém? Então tudo que fora dito pelos santos profetas do passado tem se cumprido cabalmente ao longo dos séculos, porque a palavra de Deus se cumpre. Amém? Amém. Então todos os anos é sempre a mesma coisa. Uns dizem que devemos comemorar o Natal, outros mais radicais dizem que não. Eu confesso que esse tipo de discussão me cansa muito e sobretudo me entristece demais. Eu acho que hoje nós deveríamos estar todos aqui juntos, celebrando este acontecimento que nós não podemos perder de vista. Jesus foi um marco na história. A história se divide antes e depois do Cristo. A nossa história particular, ela se divide em antes e depois do Cristo. Quem éramos nós antes do Cristo? Quem somos hoje
depois do Cristo. Então, meus amados, a grande convocação aqui é recristianizarmos o Natal. Então, mais uma vez, vamos lá. O que é realmente o Natal? Qual o seu significado? A palavra Natal a gente sabe que é nascimento. E aqui se comemora o nascimento do Cristo, o Verbo que se fez carne, que tabernaculou, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E Ele veio para nos reconciliar com Deus. O que éramos nós? Onde estávamos nós antes do Cristo? Mortos nos nossos delitos e pecados. E Jesus veio precisamente com esse propósito para nos reconciliar com Deus Pai. Não importa as razões da institucionalização da data, o fato é que Jesus nasceu e isto deve ser lembrado sempre. Nessa época a gente sabe que o apelo é maior e nós como cristãos precisamos ter só o cuidado de não embarcar no paganismo que tem adentrado as igrejas. E é nessa esperança viva chamada Cristo que nós precisamos nos alegrar. Eu estava, enquanto pastor, dirigia o cântico congregacional, e eu estava ali me lembrando do seguinte: você já imaginou toda a igreja reunida cantando esses cânticos? Como seria lindo se nós hoje verdadeiramente estivéssemos aqui, pena que somos poucos, mas estivéssemos aqui ouvindo esse cântico, glorificando o Senhor através desses cânticos. Lindo, eu me emocionei demais com o último cântico, ele toca profundamente ao meu coração, é uma das mais lindas letras que eu já vi e que fala desse acontecimento singular. São poucos os que se lembram do Senhor Jesus Cristo, a palavra viva de Deus, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, repito, cheio de graça e de verdade, aquele que mostrou a sua glória como unigênito do Pai. E sobretudo, desse nascimento diário que nós precisamos ter sempre em mente, como foi lembrado através do versículo 19, lido, palavras do apóstolo Pedro. Por isso tem que ser Natal sempre para todo aquele que recebe o Cristo como seu Senhor e Salvador. A humanidade tem vivido a cada ano que passa um Natal mais vazio do Cristo, mais sem sentido. E essa é a triste realidade. Nós nos preocupamos com tantas coisas, com as roupas novas, com as mesas fartas. Nós nos preocupamos com os presentes para as pessoas, mas nós não nos preocupamos com o aniversariante. Essa igreja, quantas pessoas tem? 100 e poucas pessoas? Quantas estão aqui hoje à noite? Pouquíssimas, né? Então, glória a Deus pela vida de cada um de vocês que resolveram se ajuntar a nós para juntos nós celebrarmos aquele acontecimento único, singular e que mudou a nossa vida e a nossa história. Então, como eu disse no início, embora nós saibamos que Jesus não nasceu em dezembro, Ele nasceu. E este nascimento mudou definitivamente a nossa história. Portanto, celebremos com alegria, celebremos com cânticos, celebremos com a lembrança de que Ele veio e que tudo se fez novo. Celebremos como Maria no seu Magnificar, um dos mais belos salmos da Bíblia é sem dúvida o Magnificar. Celebremos como Zacarias no seu Benedictus. Celebremos como Simeão em seu cântico. Celebremos como os anjos da milícia celestial que apareceram aos pastores. Glorifiquemos o Cristo de Deus, o nosso Salvador. Em Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11, diz o seguinte: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria,
que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então o apóstolo Pedro, na sua epístola, especialmente no versículo 19, ele convida seus leitores, em primeiro lugar, para prestarem atenção na palavra profética acerca da vinda do Cristo. Todos os profetas do passado, eles falaram a respeito disso. Nós temos trazido uma série de meditações pelas manhãs do livro do profeta Zacarias, que é chamado de profeta messiânico. Como aquele profeta fala com uma lucidez tão grande, de uma forma tão clara a respeito da vinda do Cristo. Todas as páginas da profecia de Zacarias, nós conseguimos enxergar isso. É o profeta messiânico que fala da vinda do Messias. O Messias veio e o Senhor virá outra vez, não mais como servo sofredor, mas como Rei eterno, imortal, aquele que veio para julgar com cetro de ferro. Em segundo lugar, o texto nos chama os leitores de Pedro a olharem para esta palavra como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Olhar para o Natal é olhar para a luz do mundo, que é o próprio Cristo. Olhar para o Natal é saber que nós não estamos mais nas trevas, nós já fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do amor de Deus, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Então nós precisamos nos alegrar, nós precisamos nos encher dessa alegria viva do Espírito no nosso coração, e precisamos deixar essa tendência consumista, essa tendência que tem deixado as pessoas enlouquecidas lá fora. Os shoppings nesses dias estavam insuportáveis. Eu disse, olha, o que eu preciso fazer, o que eu preciso resolver, vou resolver logo, porque nesses dias, nessa semana e na outra, olha, ninguém me vê nem por perto de shopping, porque eu tenho um verdadeiro horror ao consumismo desses dias. É uma loucura. Ninguém fala no Cristo, ninguém fala no aniversariante. Em terceiro lugar, o apóstolo Pedro, ele chama seus leitores a olharem para a verdadeira luz, que é o Cristo, até que o dia clareie para os que enxergarem e crerem nele, e ele nasça em seus corações. Olha que coisa tremenda, né? Até que a estrela da alva brilhe e nasça nos corações. E o Senhor continua nascendo em muitos corações. Muitos corações têm sido a manjedoura na qual o Senhor tem nascido vez após vez. O que é que esse texto, num dia como hoje, traz para nós? O que é que nós aprendemos? Em primeiro lugar, como deixar de se alegrar? Ele nasceu, ele veio para ser Salvador, Cristo e Senhor de quantos creem nele. Em segundo lugar, ele veio reconciliar e virá para restaurar, para reunir seu povo dos quatro cantos da terra. Todos irão a ele e gozarão de paz, porque ele é o príncipe da paz. E o futuro daquele escolhido será glorioso. Aleluia. Terceiro lugar, não veremos mais como o bebê que nasceu numa humilde manjedoura em Belém. Essa manjedoura está vazia. É tão interessante, às vezes a gente ouve mensagens do Deus, diz que o menino Jesus faça isso e isso para você. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no alto e sublime trono. Não veremos mais como crucificado no Monte Calvário, a cruz está vazia, e muito menos como aquele que foi sepultado, pois ele ressuscitou ao terceiro dia e vive pelos séculos dos séculos. Seu túmulo está vazio. Mas o veremos como aquele que está assentado num alto e sublime trono, mas também se assenta com os filhos dos homens. Amém? Amém. Então, o trono
Os lugares anteriormente citados estão vazios porque o trono está ocupado. O Rei eterno e imortal ocupa seu lugar. O futuro do povo escolhido será glorioso, pois habitará com o Senhor para todos sempre. Então, o que é que eu proponho hoje? Alegremos-nos e glorifiquemos ao Senhor. E eu quero dizer a você, Feliz Natal a quantos já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Que o Cristo de Deus, Ele habite ricamente em seu coração e que Ele encha você dia após dia. Ele gere em você uma fome cada vez maior de sua presença gloriosa. Que Ele possa ocupar todos os espaços vazios desse santuário vivo que é você, que o recebeu como Senhor e Salvador. Amém? Amém. Vamos orar uns pelos outros.